vamos analisar Epáfras, o intercessor incansável. Podemos ler sobre ele em Colossenses capítulo 1 versículo 7 e 8, e capítulo 4 versículo 12 e 13, e Filemão versículo 23. Aproximadamente pelo ano 55 ou 56 de nossa era cristã podia ser visto um certo dia um grupo de pessoas que andava os 200 quilômetros de estrada poeirenta e ondulada que unia a cidade de Colossos com a afamada Éfeso, cujo templo dedicado ao culto de Diana era de fama mundial. Aqueles viajantes, provenientes de Colossos, tinham ouvido coisas estranhas acerca de um homem que estava causando um alvoroço entre os efésios idólatras que criam que a imagem de uma deusa tinha caído do céu. Este forasteiro pregava a respeito de um Deus que era, segundo o pregador, muito superior a Diana porque não só tinha descido do céu, mas, após ter sofrido uma morte cruel aqui, tinha voltado para o céu onde agora estava entronizado na glória. Por causa disto, estas pessoas, movidas pela curiosidade, estavam a caminho de Éfeso para conhecerem esta nova religião tão estranha. Após vários dias de viagem exaustiva, chegaram a Éfeso e logo acharam o local da pregação. Escutaram admirados a doutrina de Jesus, de quem Paulo afirmava ser o Salvador da humanidade, deixando que os homens o crucificassem, mas, triunfando sobre a morte, e ressuscitando e voltando para o céu à destra do Pai, de onde agora ele dava o perdão dos pecados a todos quantos crescem nele. A mensagem tão sublime cativou os corações daquelas pessoas que tinham vindo a Éfeso e, pelo menos, uma delas, um tal de Epáfras, decidiu permanecer mais algum tempo para sentar-se, qual discípulo, aos pés do mestre Paulo, para aprender tudo quanto pudesse acerca deste glorioso evangelho. Depois, Epáfras voltou para sua cidade natal cheio de um fervoroso desejo de anunciar estas boas novas a seus concidadãos pagãos. Foi assim, provavelmente, que o evangelho chegou a Colossos, onde logo se converteram algumas almas a Cristo e se formou uma igreja que costumava reunir-se na casa de um irmão mais abastado chamado Filemão, Filemão II. Não afirmamos que tais tenham sido literalmente os acontecimentos ou circunstâncias que precederam o nascimento da igreja dos Colossenses, temos-nos valido um pouco da nossa imaginação para sugerir que foi mais ou menos assim, pois podemos deduzir de Colossenses 2 versículo 1 que o próprio Paulo nunca tinha pregado entre eles. E provavelmente de uma maneira parecida é que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, Atos 19 versículo 10. O primeiro amor dos convertidos a Cristo foi uma força impulsionadora que os moveu a levar a mensagem de salvação a outras almas necessitadas, quer vivessem perto ou longe. Que bom seria se houvesse hoje em dia mais deste santo fervor, a fim de mais espalharmos o Evangelho e ganharmos almas para o Senhor. As referências bíblicas a Epáfras são bem escassas, mas são suficientes para revelar o seu caráter interessante e verdadeiramente nobre. O apóstolo Paulo escreveu dele com palavras de muito afeto e apreciação nas cartas que, desde a sua prisão em Roma, enviou à igreja dos Colossenses e ao já citado membro da mesma, Filemão. Nestas cartas, Paulo o chama de servo de Cristo e o elogia por seu consagrado ministério espiritual. Vejamos o que disse dele. Em primeiro lugar, falou de seu ministério particular para si mesmo. Chamou de nosso amado conservo e de prisioneiro comigo, Colossenses 1 versículo 7, Filemão versículos 2 e 3, expressões que manifestam o espírito altamente altruísta que animava Epáfras. Parece que este, ao ficar sabendo que seu amado pai espiritual tinha sido levado preso para Roma, voluntariamente deixou seu lar com todas as suas comodidades e talvez a própria esposa e filhos afetuosos, para compartilhar com ele as dificuldades de sua prisão a fim de atender às suas necessidades em circunstâncias tão aflitivas. Prisioneiro comigo não quer dizer ao pé da letra que Epáfras estava preso também, pois Paulo vivia em uma casa alugada, Atos 28 versículo 30, embora dia e noite estivesse preso com cadeias a um soldado romano que o vigiava. Naquela casa este bom homem atendia carinhosamente, assim como também outros irmãos fiéis, ao veterano servo de Cristo e quanto consolo sua presença proporcionava a este. Tal ministério para com os irmãos em aflição é muito necessário. Há muitos queridos irmãos em Cristo que precisam de cuidados, tanto espirituais quanto materiais, mas são muito raros os bons samaritanos que se entregam a este serviço de uma maneira sacrificial. Que bênção haveria na igreja se todos os crentes se interessassem pessoalmente pelos irmãos em aflição, atendendo-os com amor e abnegação. Falando de Epáfras, o apóstolo também mencionou seu ministério pessoal aos Colossenses. Quanto a vós, um fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, Colossenses 4 versículos 7 e 8.
Epáfras tinha informado Paulo do progresso da obra entre os colossenses, de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor para com todos os santos, capítulo 1 versículo 4 e 6. E como transbordou de gozo o coração do apóstolo ao ouvir notícias tão animadoras. Há aqueles que costumam falar das faltas de seus irmãos e deixam de citar as suas boas qualidades. Falar constantemente de faltas leva ao pessimismo, mas quanto mais pensamos e falamos do amor dos santos, tanto mais amor recíproco isto provoca e mais otimismo inspira. Epáfras era um colossense, 4 versículo 10, que tinha falado a seus conterrâneos da palavra de Deus e se tinha dedicado ao serviço de Deus entre seus irmãos na fé, certamente ensinando a palavra, visitando os doentes, animando os fracos. Em tudo era um fiel ministro de Cristo a favor deles. Infelizmente, nem todos os que têm recebido dons do Espírito são fiéis no uso dos mesmos. A fidelidade é um requisito indispensável em quem quer servir ao rebanho de Deus. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4 versículo 2. Só um servo fiel pode conseguir que outros sejam também fiéis. 1 Timóteo 4 versículo 12, 2 Timóteo 2 versículo 2. Em certo sentido, todos os crentes são dispenseiros. É o que aprendemos de 1 Pedro 4 versículo 10 e 11, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um recebeu alguma coisa para ser utilizada em benefício dos outros e para a glória de Deus. E Deus requer que nós sejamos fiéis. Somos, de fato, fiéis? Somos fiéis à pessoa e à palavra do Senhor? Somos fiéis vigiando pelo bem-estar do rebanho de Deus? Somos fiéis, como Gaio, naquilo que fazemos para os irmãos, mesmo quando são estrangeiros? 3 João 5. O dia o demonstrará. Quando vier o Senhor, Ele mesmo manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 13 e capítulo 4 versículo 5. Se vivemos e trabalhamos tendo aquele dia sempre presente, certamente seremos mais fiéis em tudo. O apóstolo citou um assunto especial no qual se destacava a fidelidade de Epáfras, seu ministério sacerdotal de intercessão perante o trono da graça, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses 4 versículo 12. A palavra se esforça não expressa bem a força e o sentido da palavra grega agonizomai usada no original. É uma palavra que ocorre 9 vezes em um Novo Testamento, algumas das quais as citamos a seguir. Todo atleta em tudo se domina. 1 Coríntios 9 versículo 25, se esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1 versículo 29, combate o bom combate da fé. 1 Timóteo 6 versículo 12, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Hebreus 4 versículo 12. Onde a palavra é traduzida por se domina, esforçando-me, combate vive resistido. E com que solenidade se reveste esta palavra cuja raiz é usada em referência ao Senhor em sua oração no jardim do Getsemane, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22 versículo 44. É a palavra agonia. É uma palavra que fala de luta intensa e contínua, como a de um soldado ou de um atleta que empenha todos os seus esforços e energias num esforço tenaz e persistente para conseguir a vitória. Se esforça sobremaneira, continuadamente, por vós, nas orações. Que fervor, que intensidade em suas orações a favor dos cristãos em Colossos! Este irmão não ignorava as ciladas do diabo contra eles, nem o poder dos adversários espirituais do povo de Deus. Efésios 6 versículo 11 e 12, se resolutamente entregava-se, dia após dia, a uma luta renhida contra eles, clamando a Deus de todo o seu coração para que os colossenses fossem preservados do erro e mantidos firmes e completos em toda a vontade sua. Um dos mais destacados expositores bíblicos do século XIX, que era ao mesmo tempo um grande homem de oração, o Dr. Alexander White, em seu livro Senhor, ensina-nos a orar, descreve um homem orando da seguinte maneira: olhem, aquele homem de oração continua de joelhos. Está lutando de joelhos. Não vejo ali nenhum inimigo. Não há ninguém perto dele que eu veja, no entanto, está lutando como um valente. O que ele está fazendo com tanta luta? O que está fazendo?
Não sabem o que está fazendo? Ele está movendo céus e terra. Está removendo montanhas. Está atirando esta e aquela montanhas ao mar. Sim, está lutando de fato. Ora está lutando com Deus, ora com o homem, ora com a morte, ora com o inferno. Olhem! O dia amanhece e ele continua em seu lugar de oração. Que excesso, que liberdade, que êxito, que ocupação magnífica tem ele, posto que tem sido feito um rei e um sacerdote para Deus. Em nossos dias é de lamentar por todos os lados a terrível escassez de verdadeiros homens de oração, homens que realmente dediquem tempo e talentos ao ministério tão importante da intercessão, homens que lutem com Deus e que lhe digam, como o patriarca de outrora, não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32:26. Quanta bênção teríamos na obra de Deus se houvesse um Epáfras em cada igreja! E que maravilhosas reuniões de oração teríamos se cada suplicante fosse um Epáfras! Finalmente, notemos que Paulo testificou de seu ministério em geral para todos os santos. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Colossenses 4 versículo 13. Epáfras via além da circunscrição de sua própria igreja local. Em seu coração alargado cabiam os irmãos de outras igrejas locais também. Tinha muito zelo, não apenas por seus queridos irmãos de Colossos, mas também pelos da igreja em Laodiceia. Será que já estariam manifestando-se nesta igreja os primeiros sintomas daquela condição de mornidão que, mais tarde, o Senhor pessoalmente teve que repreender? Apocalipse 3 versículo 14 ao 16. Se assim foi, podemos imaginar com que intensidade este homem de oração deve ter suplicado a Deus por eles. Além disso, podemos imaginar que na primeira oportunidade Epáfras iria visitá-los a fim de animá-los a permanecerem no amor de Deus. Enquanto isso, em seu afã de bem-estar espiritual, conseguiu que Paulo lhes escrevesse uma carta para preveni-los contra os que os visitavam pregando doutrinas errôneas de outro evangelho. Colossenses 4 versículo 16. Epáfras, que nome significativo! Quer dizer agradável. O que ele era quanto ao seu nome o era também na realidade, agradável a seus irmãos, a Paulo e a Deus. Todo crente deveria ter este desejo. Era o desejo de Paulo, é por isso que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. 2 Coríntios 5 versículo 9, e era também o de Enoque, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11 versículo 5. Queira Deus imprimir o caráter amoroso e generoso de Epáfras sobre cada leitor para que seja como ele, sacrificial em seu serviço, fiel em seu ministério, fervoroso e constante na oração, com um grande coração para abranger todos os santos e em todas estas coisas ser agradável a Deus.